Fala pessoal, tá começando mais um episódio do podcast da disciplina de Saúde Mental do curso de Medicina da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Eu sou Augusto Marques e tô com meus colegas Matheus Antunes. Olá pessoal. Matheus Sobrinho. Olá, tudo bom? E Pedro Lanfredi. Olá pessoal. E o tema que a gente vai discutir hoje é Saúde Mental e Câncer. Desafios para pacientes e profissionais. Para começar essa discussão, eu trouxe alguns dados. Segundo estimativas do Globocan, só em 2020 ocorreram quase 10 milhões de mortes por câncer e surgiram mais de 19 milhões de novos casos de câncer no mundo. Aqui no Brasil, a estimativa foi de mais de 600 mil casos novos e mais de 200 mil óbitos, de acordo com o INCA. Mesmo essa sendo uma doença, ou melhor, um conjunto de doenças cada vez mais comuns, as pessoas têm dificuldade ou até mesmo não querem falar sobre o câncer. Não é, Antunes? Com certeza, Augusto. A gente vê que existe muito estigma e muito medo por parte dos familiares, dos pacientes e até da própria equipe de saúde, dependendo do serviço, em discutir sobre esse tema. Segundo pesquisa da Revista Brasileira de Cancerologia, mais de um quarto dos pacientes oncológicos demonstram algum tipo de transtorno psicológico, que pode ser depressão ou ansiedade. Para falar um pouco disso, a gente convidou nossa amiga Evelyn Almeida, que é estudante de psicologia e vai poder falar melhor como é a atuação do psicólogo frente a esse tipo de paciente. Olá, meu nome é Evelyn Almeida, eu sou estudante de psicologia da Univasf, atualmente estou no 8º período e fui convidada pelas meninas para falar um pouquinho sobre como acontece a abordagem de pacientes com câncer na visão da psicologia e quais são os principais desafios de lidar com esse público. A psico-oncologia ela surgiu a partir da necessidade do acompanhamento psicológico, tanto do paciente com câncer, como da sua família e da equipe que vai acompanhá-lo. Então, o papel do psicólogo é auxiliar em um atendimento psicossocial e psicoterapêutico, diante do impacto do diagnóstico e das suas consequências. A gente auxilia no enfrentamento e na promoção da qualidade de vida do doente e dos seus familiares também. A gente sabe que essas doenças crônicas, elas causam dores, desconforto, baixa autoestima e incerteza sobre o futuro. E para além de tudo isso, os pacientes com câncer, eles podem desenvolver ideias suicidas, medo, ansiedade, depressão e dificuldade de se relacionar com outras pessoas. E quando esses sintomas emocionais eles são ignorados, pode acarretar na redução significativa da sua qualidade de vida, assim como na sua adesão ao tratamento. Por isso, o atendimento desses pacientes crônicos deve ofertar uma adaptação aos seus limites, às mudanças que são impostas pela doença, no manejo da dor e do estresse. A gente auxilia esses pacientes na sua tomada de decisão e a gente prepara eles para procedimentos mais invasivos. E na perspectiva psicossocial, a gente ajuda tanto o paciente como seus familiares no enfrentamento e na aceitação dessa nova realidade. E o principal desafio é fazer com que o paciente ele fale abertamente sobre os seus sentimentos. Eu tive a oportunidade de atender um paciente que chegou com a demanda de que estava com insônia e não conseguia dormir bem há mais ou menos um mês. Meu supervisor percebeu que ele não estava falando tudo, que ele estava escondendo alguma coisa. Nesse atendimento, ele estava com a filha dele. Então, meu supervisor pediu para que a filha dele se retirasse e que a gente ficasse a sós com esse paciente. Assim que a filha dele saiu, esse paciente começou a chorar muito, ele estava muito abalado e começou a falar que estava se sentindo um fardo para a filha, que ela teve que trancar a faculdade e mudar de cidade para ir cuidar dele e que ele estava atrapalhando a vida dela. Ou seja, a gente tem uma dificuldade que esses pacientes, eles falem abertamente sobre os seus sentimentos porque eles não querem se sentir um fardo para suas famílias, para as pessoas que estão com eles. Então, a gente tem que ficar atento, né, para esses pequenos detalhes e promover uma intervenção de qualidade que vai ajudar efetivamente esse paciente.
sentimentos, como a sensação de ser um fardo que se desenvolve com a progressão da doença e o seu tratamento, né, eles podem constituir motivo de uma possível não adesão e evasão de pacientes oncológicos. Segundo a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a SBOC, o medo ao diagnóstico do câncer pode ser um dos principais motivos para que até 24% da população brasileira não realize exames de detecção do câncer, né? Assim, a gente tem que a atenção em saúde mental é importante não somente para o diagnóstico, mas também para o tratamento adequado e um segmento consistente da situação do nosso paciente, né? Na verdade, vocês puxaram dois pontos muito importantes e que têm tudo a ver: a adesão ao tratamento e a atenção com a família do paciente, porque a gente sabe que o trabalho conjunto com a família pode contribuir e muito no manejo do paciente oncológico. Agora a gente vai conhecer a Miriam. A mãe dela teve um diagnóstico de câncer, já foi operada, e a Miriam contou pra gente como foi esse processo da descoberta do câncer e como isso repercutiu na família. Olá pessoal, meu nome é Miriam, eu sou filha de Angelina. Ano passado minha mãe descobriu um tumor ovariano e isso nos pegou de surpresa. A gente não esperava, apesar de já algumas pessoas da nossa família já teve, né, caso de câncer. Porém, a gente sempre tem aquela mania de achar que vai acontecer na casa do vizinho e na nossa não. Então, quando a gente descobriu que minha mãe estava com esse tumor, a gente ficou bastante abalados. Minha mãe, por incrível que pareça, sempre se mostrou muito forte, muito confiante, determinada. Minhas irmãs, sempre mais abatida. Eu e minha irmã mais velha, acho que fomos as que tivemos sempre pulso firme de estar ali, né, de estar tentando animar todo mundo. E também a força de minha mãe dava mais força pra gente também. E quanto à equipe médica, minha mãe elogiou bastante, né, na cirurgia, no acompanhamento no hospital. Minha mãe foi muito bem tratada, graças a Deus, elogiou toda a equipe médica e enfermeiros. E o recado que eu posso dar para o pessoal que está formando agora, né, é que tenha sensibilidade, né, de sempre conversar com o paciente, de tentar, né, acalmar, porque realmente a gente fica bem nervosos. Acho que a equipe médica é muito importante nesse momento, né, para estar ajudando a gente, até mesmo na questão psicológica também, né. Outro ponto importante, além do impacto da saúde mental no paciente, é o impacto na saúde mental do profissional de saúde. Pois, de forma geral, o profissional de saúde ele é treinado em sua formação para curar e ajudar o paciente. Mas quando o assunto é a comunicação de uma notícia ruim, de uma notícia que muitas vezes é encarada como uma sentença de morte, o profissional se omite desse fardo. Teve um estudo feito em 2002, chamado Comunicação do Diagnóstico de Câncer, Análise do Comportamento Médico, que analisou 396 pacientes com câncer, que foram encaminhados por 76 médicos para um ambulatório especializado de oncologia cirúrgica. Esses pacientes já haviam sido diagnosticados, e esse estudo demonstrou que, além de uma taxa de omissão elevada, de 28,5% dos médicos em geral, desses 396, 113 não foram informados, e desses 113 que não foram informados, 94 foram por médicos não especialistas. E isso evidenciou mais ainda que, na realidade, o médico que é não especialista, que não está acostumado, não foi, entre aspas, formado para tratar desse assunto, ele tem uma dificuldade maior. Mas olha, quem vai ajudar a gente a entender melhor essa perspectiva do profissional de saúde é o nosso próximo convidado, Dr. Josenon. Eu sou oncologista clínico, sou formado em medicina pela Univasf e formei em oncologia clínica pelo Cancer Center Guaraci Camargo, em São Paulo. E há 3 anos atuo no Vale do São Francisco como oncologista clínico. O paciente oncológico, geralmente ele se apresenta na consulta, geralmente na primeira consulta, cercado de muito medo. E muitas vezes o paciente ele chega para a gente com poucas informações sobre a própria doença. Então, de uma forma geral, a gente observa que existe ali aquela conspiração do silêncio em relação ao diagnóstico por parte dos profissionais e também por parte dos próprios familiares, que acaba poupando o paciente de algumas informações numa tentativa mesmo de proteger o paciente
aquele diagnóstico do câncer, o diagnóstico estigmatizante que é o câncer. E aí o primeiro desafio para o médico oncologista é ele abordar o paciente, entender o grau de, digamos assim, de conhecimento que ele tem sobre a própria doença e passar esse diagnóstico para o paciente. E isso eu confesso que muitas vezes não é simples, porque assim, o próprio médico ele tem contrarreferências. Então, o que nós observamos muitas vezes é que os profissionais de saúde, eles acabam assumindo um papel mesmo, uma posição de empatia em relação ao paciente. Às vezes o próprio médico, o próprio profissional de saúde, ele acaba sofrendo e absorvendo as emoções, as angústias do próprio paciente. Então, hoje, se discute muito sobre empatia, mas, assim, talvez a melhor forma de encarar o paciente oncológico era tendo compaixão. Na compaixão, você compreende as necessidades do paciente, mas você estabelece um certo grau de limite para que você não acabe recebendo também do paciente toda essa contrarreferência de dor, de sofrimento, de estigma, porque isso faz com que muitas vezes o próprio profissional de saúde adoeça. A gente conseguiu perceber como é complexa toda a questão que envolve o paciente como um todo. Observar o social, o econômico, o psicológico, o espiritual. Todas essas facetas que vão se relacionar com a condição com a qual o paciente se encontra. Pois é, e depois de todo esse bate-papo, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que participou, muito obrigado à professora Silvia e também a você que ouviu o nosso podcast até agora. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!